Olá! Bem-vindos a mais uma discussão aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num artigo acadêmico, bem específico, publicado em 2020. É do Frederico Viana Machado e o título é Participacionismo e Diferencialismo Identitário nas Relações entre Estado e Movimentos Sociais no Brasil, 2003-2010. Isso mesmo. Um título longo, mas o tema é super relevante. Sim, ele foca naquele período, 2003 a 2010, que foi, assim, um momento de muita proximidade entre o governo e os movimentos sociais no Brasil, né? Exato. Principalmente depois da Constituição de 88, mas que se intensificou muito a partir de 2003, no governo Lula. E o artigo olha especificamente para os discursos sobre participação e como as identidades, tipo de jovens e da população LGBT, foram se formando ali nesse meio. A ideia é entender essa dinâmica, né? Perfeito. E foi um período, olha, de uma expansão enorme desses espaços de participação. O artigo cita 74 conferências nacionais. Nossa, 74? É muita coisa. Muita coisa, sobre uns 40 temas diferentes, mobilizando milhões de pessoas, fora as dezenas de conselhos nacionais que foram criados ou, enfim, reformulados. E um ponto muito chave que o artigo levanta é que muitos ativistas foram trabalhar no governo. Isso meio que borrou as fronteiras, sabe? Entre ser Estado e ser movimento social. Interessante essa questão da fronteira. E como é que o autor pesquisou isso? Qual foi a abordagem metodológica? Então, foi uma pesquisa qualitativa. Ele analisou documentos do governo, claro, observou eventos importantes, conferências, conselhos, e fez 26 entrevistas semi-estruturadas. Ah, com quem? Com ativistas que tiveram essa experiência, né? De ocupar cargos no governo federal, lá em Brasília, ou nos governos estadual e municipal, tipo em BH e no Rio. E era um pessoal bem diverso, de partidos diferentes, gêneros, orientações sexuais, idades, e ligados, claro, aos movimentos de juventude, LGBT ou às vezes aos dois. Entendi. Um panorama bem completo, então. E a análise, como ele organiza? O artigo fala em dois discursos principais, né? Isso. O primeiro ele chama de discurso do participacionismo. Certo, participacionismo. O que seria isso na prática? Como o governo via essa participação? Basicamente, era a perspectiva do governo sobre como essa interação devia acontecer. O artigo aponta 5 elementos-chave. O primeiro é a ideia de participação qualificada. Qualificada? Como assim? Tipo, tanto os movimentos quanto o próprio Estado precisavam se qualificar para conversar. Tinha que aprender a linguagem da burocracia, entender como as coisas funcionavam ali dentro, sabe? Ah, uma espécie de profissionalização, então, de ambos os lados. Pode-se dizer que sim. Outro ponto era o amadurecimento gradativo. Os conflitos eram vistos como normais, até esperados, mas sempre com o objetivo de chegar a um consenso. E qual o problema disso? O problema, ou a consequência, é que isso podia justificar deixar pautas mais polêmicas para depois. Falavam que o tema não estava maduro ou que não tinha acúmulo necessário para discutir aquilo naquele momento. Entendi. Adiava-se o conflito em nome de um consenso futuro. E a participação em si? O ato de participar? Esse é o terceiro ponto. A participação como fim em si mesmo. O artigo mostra que a dimensão simbólica, o sentimento de estar ali, de ter acesso, às vezes, era mais importante que um resultado concreto. Tem algum exemplo disso? Tem. O artigo cita um catador de papel que falou numa conferência que só o fato de pisar no Palácio do Planalto, para ele, já tinha valido a pena, mesmo que a política em si não mudasse tanto. Nossa, forte isso. Mostra o peso simbólico, né? E os outros elementos desse discurso? Tinha também a corresponsabilidade. A ideia de que os resultados das políticas eram responsabilidade de todo mundo, governo e movimentos juntos. Isso ajudava a legitimar o que o governo fazia, e às vezes até culpava a sociedade se algo não dava certo. Dividir a responsabilidade. Esse conjunto de ideias formava o tal discurso do participacionismo. Mas tem um outro lado, né? O discurso do diferencialismo identitário. Exatamente. E aqui a análise foca em como as identidades e as diferenças foram negociadas nesses espaços. Muitos deles eram voltados para políticas setoriais, para minorias, né? Jovens, LGBT, negros, mulheres. Certo. E como isso funcionava? Bom, afirmar uma identidade específica, tipo, eu sou uma mulher negra, lésbica da periferia, ou eu sou um jovem negro com deficiência, se tornou muito importante.
O artigo chama isso de buscar um monopólio de narrativas. Monopólio de narrativas. Baseado na experiência. Isso, baseado na autenticidade da experiência vivida. E isso estava diretamente ligado ao acesso a recursos a ser reconhecido pelo Estado, o que o artigo chama de monopólio de oportunidades. A sua identidade era a sua credencial, digamos assim. Entendi. E como esse diferencialismo operava? Quais os mecanismos? O artigo aponta 3 mecanismos interligados. O primeiro é a reificação, ou essencialização das identidades. Reificação, tratar como algo fixo. Exato, tratar as identidades como categorias bem definidas, quase naturais, baseadas na experiência pessoal. Ser jovem é isso, ser LGBT é aquilo. O risco, segundo o artigo, é que isso pode dificultar a criação de alianças maiores, porque o foco fica muito na diferença específica e não no que une. Faz sentido. E o segundo mecanismo? São as fronteiras reticulares. Imagina fronteiras porosas, mas com regras, entre o Estado e os movimentos. O Estado começa a usar a linguagem dos movimentos, reconhece essas categorias identitárias. E os movimentos, por sua vez, se adaptam a essas categorias para conseguir acessar os espaços, os recursos. E qual a consequência disso? Pode gerar uma certa homogeneidade do discurso, sabe? Todo mundo falando a mesma língua, para ser ouvido. E também cria tensões para quem está ali no meio, o ativista que virou gestor. Aquela coisa, eu estou aqui enquanto Estado ou enquanto movimento social. É uma tensão constante. Imagino. E o terceiro mecanismo? Você mencionou uma tensão antes. Sim, é a sobreposição entre técnica e identidade. Uma tensão bem clara entre, de um lado, a necessidade de ter conhecimento técnico para gerir políticas públicas e, do outro, a valorização da presença de alguém simplesmente por causa da sua identidade. Tipo, colocar alguém num cargo só por ser jovem ou LGBT. O artigo cita exemplos onde a nomeação para um cargo ou para um conselho parecia se basear mais na identidade "precisamos de um jovem aqui", do que na qualificação técnica ou mesmo política para aquela função específica. E qual o risco disso? O risco apontado é fragilizar a própria política pública ou tornar aquela pauta meio secundária, sabe? Colocar alguém sem preparo técnico numa função só para cumprir uma cota identitária pode ser problemático. Uau, bem complexo mesmo. Então, tentando amarrar tudo isso, qual seria a grande mensagem do artigo sobre esse período 2003-2010? Olha, o estudo sugere que essa interação, essa combinação entre o participacionismo, com sua lógica de qualificar, buscar consenso, dividir responsabilidade, e o diferencialismo identitário, focado na especificidade da experiência, moldou muito a relação entre Estado e movimentos sociais naquela década. Gerou uma dinâmica complexa. Teve inclusão? Teve. Teve reconhecimento de identidades? Teve também. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ter criado limitações para construir uma política talvez mais articulada, mais transformadora em larga escala. Uma inclusão meio segmentada, sabe? Entendi. Uma dinâmica com ganhos e limites bem claros. É fascinante essa análise. E deixa a gente pensando, né? Com certeza, o artigo termina, não explicitamente, mas nos leva a pensar. E hoje? Considerando que o cenário político no Brasil mudou bastante depois de 2010, ficou um ambiente menos favorável para essa participação institucionalizada. Como será que aqueles padrões que o artigo analisou, de essencializar a identidade, de fragmentar a inclusão, podem estar influenciando a capacidade dos movimentos hoje em dia? A capacidade de construir frentes amplas, coalizões eficazes para enfrentar os desafios que a gente tem agora? É uma pergunta crucial, sem dúvida. Uma reflexão importante que essa análise histórica nos provoca. Exatamente. Fica aí a questão para a gente continuar pensando.